Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Muitas vezes nós temos uma planilha que vem de um relatório de um sistema, por exemplo, e nós precisamos fazer análises desses dados. Nós temos aqui uma planilha com algumas colunas de vendas, número de nota fiscal, data, código do vendedor e vendedor, código de gerente e gerente, código de cidade e cidade, código de região e a região, código do produto e o produto e a quantidade. Nós temos aqui cerca de 5.000, exatamente 5.000 linhas de informação. E nós queremos fazer algumas análises comparativas, tirar alguns dados daqui, de uma forma rápida, prática, porque eu preciso tomar algumas decisões ou participar de alguma reunião, por exemplo. Nós vamos utilizar hoje a tabela dinâmica, mas de uma forma que acredito eu que muitas pessoas não fazem. Como analisar esses números, por exemplo, vendo percentuais comparativos numa estrutura? Vamos lá então. Para quem não sabe, vamos fazer aqui rapidinho, inserir uma tabela dinâmica. Para não criarmos uma tabela dinâmica aqui em outra planilha, vamos criar aqui ao lado. Para fazer isso, então, ficamos em qualquer lugar do nosso relatório, sabendo que ele tem linhas e colunas todas preenchidas. Vamos aqui, inserir tabela dinâmica. Aqui ele já marca para mim esse intervalo, até a linha 5001. E aqui, em vez de colocar em nova planilha, eu vou colocar na planilha existente, aqui na célula O1. Ok. Tudo bem? Já inseriu para mim aqui o campo da tabela dinâmica. Agora, se eu quiser, posso diminuir um pouco essas colunas, depois eu posso trazer elas de volta. Então, nós temos aqui o nosso campo para a tabela dinâmica. Agora, nós podemos aqui bem à direita escolher quais campos vão montar essa nossa tabela dinâmica. Vamos escolher, por exemplo, aqui primeiro a data. Vamos colocar aqui a data nas linhas. Então nós temos aqui, ele já colocou para nós aqui de forma agrupada por ano, trimestre e por mês. Então essas informações terão essa estrutura aqui. Agora nós vamos colocar aqui na parte superior, nas colunas, nós vamos colocar aqui o vendedor, por exemplo, aqui em coluna. Notem, nós já temos aqui os anos e os vendedores. Agora nós vamos trazer aqui na parte central, onde faremos os cálculos, as quantidades. Muito bem? Já trouxe para nós aqui. Vamos fechar as informações por enquanto. Nós temos aqui. Vamos melhorar um pouquinho esse formato para visualizar melhor. Vamos lá. Nós clicamos na tabela dinâmica, vamos aqui em Design. E aqui vamos escolher Layout do relatório, mostrar em formato de estrutura de tópicos. Fica melhor, ele traz aqui realmente o nome dos campos. Agora, vamos retirar trimestre e data por enquanto. Vamos aqui, configurações de campo, não, mostrar lista de campos, e vamos retirar aqui trimestre, nós não queremos agora, e data. Temos apenas, então, agora a nossa tabela dinâmica com os anos, e aqui na parte superior os meus vendedores, então. Vamos diminuir isso, ficar um pouco menor. Vamos deixar uma largura, talvez padrão, com aqui a primeira coluna. Muito bem. Temos aqui, então, já uma soma por ano e para cada vendedor. Por exemplo, se eu quiser saber aqui, o Luiz, quanto que o Luiz vendeu em 2015. Então, o total de venda do Luiz em 2015 foi 5.109. Então, nós temos informações cruzadas aqui para nos apresentar por ano. Agora, nós vamos começar a fazer algumas análises com essa estrutura mesmo. Eu poderia colocar mais campos ou outros campos aqui, mas a nossa estrutura principal de análise agora é essa aqui. Muito bem, vamos para efeito de comparação, copiar essa tabela dinâmica e colar ela aqui para baixo, logo abaixo aqui. Nós temos então agora aqui duas tabelas dinâmicas iguais. Nessa tabela dinâmica de baixo, que eu vou mexer, e vamos deixar essa de cima para efeito de análise. Vamos clicar aqui o botão direito, que é o nosso objetivo da aula de hoje, falando de tabela dinâmica, mas no sentido de configurações no campo de valor. Então, quando nós clicamos nisso, clicamos numa informação aqui com o botão direito. Vamos novamente. Clicamos em qualquer informação aqui, com os números. Configurações do campo de valor. Nós trazemos aqui uma janela, onde nós podemos configurar isso. Nós temos aqui a aba Resumir valores por, fazer alguns cálculos,
nós temos aqui uma soma, poderíamos colocar contagem, quanto foi vendido, média, máximo, mínimo e aí vai. Nós queremos essa aba do lado, mostrar valores como. Esta aba é bastante interessante. Muito bem, nós vamos agora observar aqui, mostrar valores como, que nós temos aqui sem cálculo nenhum. Aqui, simplesmente fazendo a soma que está na aba aqui ao lado. Mas nós queremos agora modificar isso nessa tabela de baixo. Por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro. Vamos escolher aqui percentual do total geral. O que vai acontecer aqui? Vamos trazer para baixo para poder observar então. Nós temos aqui agora então um total de vendas de 270.667. Então nós queremos saber, por exemplo, essa que eu usei como exemplo agora há pouquinho, em 2015, o nosso vendedor Luiz vendeu 5.109. Qual é o percentual dessa venda com relação ao total vendido? Então, quantos pontos percentuais isso representa? Então, quando nós escolhemos aqui percentual do total geral, nós estamos nos referindo ao total geral que nós temos aqui, 270.667. Vamos clicar em OK. Muito bem, já fez para nós. Então, agora ele mostrou, no nosso exemplo, Luiz, em 2015, ele vendeu a venda dele percentualmente, comparando com todos os outros vendedores e todos os outros anos, é 1,89%. Ou seja, essa venda dele de 5.109, que representa 1,89 sobre o total, que é o 270.667. Vamos ajustar aqui o formato para ficar melhor visível, colocar aqui um formato com separador de milhar. Então clicamos no botão direito, número, sem casas decimais, usar separador de milhar. Muito bem, fica melhor para visualizar então. Então nós percebemos aqui, utilizando o botão direito novamente, esse simples ajuste, colocamos aqui mostrar valores como percentual do total geral. Nós escolhemos aqui então e ele fez para nós esses percentuais de venda para cada um dos vendedores, para cada ano. Também temos na coluna total geral um percentual onde ele soma esses percentuais, por exemplo, 2013, a soma aqui dá 5,26, que é a venda feita, as vendas feitas em 2013 somaram 5,26%, que são os 14.239. Já em 2014 nós temos 18,5%, 2015 nós temos 19,53%, 2016 nós temos 19,01%, 2017 é 19,72% e 2018 17,98. Então nós percebemos aqui que o ano de maior venda foi 2017. Se nós quisermos observar agora aqui os vendedores, nós vamos ver que o Augusto vendeu um percentual por ano, mas ele teve uma venda sobre o total 10,41%, a Dirley 10,26%, o Douglas 9,90%, Fernanda 10,11%, Francisco 9,71%, Joana 9,93%, Luiz 9,29%, Marcos 9,76%, Maria 10,05% e o Murilo 10,59%. Nós percebemos aqui então que o Murilo foi o que mais vendeu 10,59%, ou seja, ele teve uma venda de 28.665 sobre os 270.667, que dá esse percentual aqui então. Então viram, com uma simples modificação, nós já nos permitiu fazer aqui muitas análises. Vamos em frente agora a alterar esta visão aqui. Vamos clicar no botão direito novamente, configurações do campo de valor, e aqui vamos escolher o segundo agora, mostrar valores como. Vamos escolher agora aqui a segunda opção, que é percentual do total de colunas. O que este cálculo fará para nós? Ele vai fazer um percentual do total por coluna. Por exemplo, nós vamos perceber aqui que nós teremos 100% de vendas para o Augusto, por exemplo, que é 28.170, e quanto representa percentualmente aqui cada linha de cada ano sobre o total de venda para cada vendedor. Vamos pressionar OK. Muito bem, vamos retirar este formato para não atrapalhar aqui. Percebemos agora então, o Augusto ele vendeu 5,12% em 2013, 17,36% em 2014, 19,67% em 2015, 19,90% em 2016, 17,89% em 2017 e 20,06% em 2018. Totalizando então, se somarmos aqui, 100%. Então nós temos agora por mês, nós temos agora por vendedor, por ano, cada venda então demonstrada para nós aqui.
E podemos ver no total também aqui, temos o percentual de cada ano, totalizando então 100%. Então agora nós vimos total pela coluna. Agora vamos com o botão direito novamente. Vamos pegar aqui agora a próxima opção, percentual do total de linhas. Então agora nós vamos ter uma linha por ano. Quanto cada vendedor vendeu, por exemplo, em 2013, percentualmente na lateral aqui, até o Murilo, do Augusto até o Murilo, então, ok? Tudo bem, agora nós percebemos aqui lateralmente, nós temos aqui 100%, ou seja, em 2013 o Augusto vendeu 10%, Dirley, Douglas e assim por diante até dar 100%. Então agora há pouco analisamos as vendas por vendedor, percentualmente, e agora temos uma visão aqui por ano para todos os vendedores aqui, então, fazendo um comparativo. E na parte total aqui embaixo, nós temos, então, um percentual total médio por ano para cada vendedor. Nós percebemos mais uma vez aqui que o Murilo é o que mais tem vendas, 10,59. Podemos observar aqui, então, os outros percentuais também. Poderíamos até fazer um gráfico agora para ter uma visualização melhor, então. Então, vimos mais uma aqui agora, que é uma análise por linha. Vamos clicar no botão direito novamente. E vamos escolher agora o próximo. Percentual de. Notem, agora nós podemos escolher, por exemplo, o ano que nós temos aqui projetado e podemos escolher qual vai ser o ano como base para efeito de comparação. Vamos colocar aqui e entender um pouco melhor. Vamos escolher, por exemplo, o ano de 2016. Ok. Então, o ano de 2016 é o nosso ano base para efeito de comparação. Por isso que ele ficou tudo com 100%. Se nós observarmos agora os outros anos, nós estaremos comparando a venda dos outros anos com base no ano de 2016. Por exemplo, se nós observarmos aqui as vendas do Augusto do ano de 2015, mostra que ele vendeu 98,81% do que ele vendeu em 2016. Então, baixou 1,2% aproximadamente. Se fizermos o cálculo, observarmos aqui, então, em 2016, o Augusto ele vendeu 5.607 e em 2015 ele vendeu 5.540. Isso quer dizer 98,81% do que ele vendeu, do 100% do que ele vendeu em 2016. Ou seja, 1,2 aproximadamente por cento a menos. Aqui, se nós observarmos a Dirley, por exemplo, comparando com 2016, ela vendeu em 2015 16,12% a mais que ela vendeu em 2016. Já em 2017, ela vendeu 14% a mais que 2016, ou seja, em 2015 e 2017, ela vendeu mais que em 2016. Perceberam como é fácil fazer uma comparação utilizando esses recursos aqui da tabela dinâmica? Então, mais uma observada aqui. Se nós olharmos, talvez aqui 2013 eu tenha poucos dados, não do ano todo. Por isso que ela vendeu apenas 27% do que ela vendeu em 2016. Perceberam a análise como ela é bem interessante? Se olharmos a coluna total, também, nós teremos aqui o percentual de todos os vendedores para aquele ano. E, por exemplo, no ano anterior, vendeu-se 2,77% a mais do que foi vendido em 2016. Já em 2017, vendeu-se 3,75% a mais que em 2016. Se olharmos, o ano de 2014 foi vendido 97,33% do que foi vendido em 2016. Então, veja, essa análise é muito interessante e muito rápida. Temos que ter apenas uma base boa, plotarmos aqui, colocarmos uma tabela dinâmica e modificarmos dessa forma. Vamos pegar agora o próximo exemplo. Vamos clicar no botão direito. Vamos ver aqui agora qual o próximo. Nós temos aqui agora o percentual do total de linhas pais. Vamos dar um OK agora. Muito bem. Nós temos agora, então, algo parecido com uma análise feita anteriormente. Vamos criar mais uma tabela dinâmica agora aqui para baixo, para efeito de comparação e podermos entender um pouco melhor. Muito bem. Vamos colocar novamente uma análise anterior. Esta análise aqui, ó, configuração do campo de valor. Vamos pegar aqui, vamos deixar esta percentual do total de linhas pais na de baixo, e nessa aqui vamos colocar percentual do total de colunas. Vamos verificar se é essa aqui. Isso mesmo.
Então nós percebemos o quê? Percebemos exatamente a mesma informação aqui. E aí, o que muda? Por que tem duas opções que dão informações iguais? Na realidade, isso não acontece. Nós vamos perceber agora, modificando algumas coisas, que esta primeira aqui, que nós temos percentual do total de colunas, que é o percentual do total da coluna, comparando no de baixo aqui com o percentual do total de linhas pais, existe sim uma diferença. Nesse exemplo aqui, não podemos perceber, mas nós vamos colocar uma informação a mais aqui e vamos poder entender então. Para isso, nós vamos precisar de mais espaço aqui. Eu vou eliminar essa tabela dinâmica de cima aqui. Vamos verificar, vamos tentar eliminar aqui. Muito bem? E vamos trazer essas duas tabelas dinâmicas para cima agora então. Muito bem? Temos as duas aqui agora. Agora nós vamos precisar um pouco mais de espaço nessa de baixo. Vamos levar ela um pouco para baixo por enquanto. E vamos colocar aqui mais informações para nós podermos perceber isso que parece estar igual, mas na verdade não é. Vamos colocar mais informações aqui, mostrar a lista de campos. E vamos colocar aqui agora, que informação? Vamos colocar aqui trimestre. Vamos colocar aqui ano e trimestre. Muito bem? Vamos observar aqui até onde vai. Ele não vai conseguir colocar todos. Mas já está bom, para nós termos algumas informações aqui de comparação. Vamos subir um pouco isso. Nós vamos poder mostrar apenas os trimestres de um determinado ano. Vamos abrir agora aqui, por exemplo, 2015. Notamos então aqui que no exemplo de cima, no percentual por coluna, que quando nós abrimos aqui no trimestre, nós temos aqui as informações que a soma dá exatamente, no exemplo aqui do Augusto para 2015, 19,67. Então, esse aqui é o percentual total por coluna. Então, quando eu abrir mais aqui, os trimestres para cada ano, nós temos aqui quanto representa esses 19,67. 4,59 o primeiro trimestre, 4,04 o segundo, 5,73 o terceiro e 5,30 o quarto. Agora vamos fazer a mesma coisa no exemplo de baixo. Vamos trazer os campos aqui e vamos colocar aqui o trimestre, aqui também, como fizemos no de cima. Fechamos e vamos abrir também aqui 2015. Nós percebemos o que agora? Notem uma diferença. Aqui agora ele está fazendo o percentual sobre este total aqui, que é o 2015. Então, se nós somarmos aqui, nós temos 100%, ou seja, desse total de venda em 2015, 23% foi no primeiro trimestre, 20% no segundo trimestre, 29% no terceiro trimestre e 26% no quarto trimestre. Já no exemplo de cima, que é o percentual total por coluna, então ele faz o percentual lá do total geral lá embaixo. Então por isso que ele mostra apenas quebrando aqui os 19,67 nesses 4 trimestres aqui. Então esta é a diferença entre a projeção dessas duas situações. O de cima, vamos observar novamente, nós temos aqui percentual total de coluna, que ele olha a coluna e pega como base o total, e o de baixo, quando nós pegamos aqui, nós pegamos então o percentual do total de linhas pais, ou seja, qual é o pai dessas linhas aqui dos 4 trimestres? O pai dela é o ano de 2015, então ele faz o percentual sobre esse valor, mostrando quanto cada trimestre representa nesse total aqui. Tá bom? Esta é a diferença então. Quando nós plotarmos agora o exemplo de linhas, de colunas pais e não linha, ele vai fazer o mesmo raciocínio, mas analisando aqui na horizontal e não na vertical. Então a ideia é a mesma, ele vai projetar os valores, comparando então ou sobre o total geral, na linha, ou sobre o total que nós tivermos aqui, como nós mostramos, da linha pai então. Vamos colocar isso para entender um pouco melhor? Vamos lá. Agora nós vamos trocar aqui, vamos retirar o trimestre, aqui de cima também, nós tiramos o trimestre, e mantemos o exemplo anterior aqui então. Agora nós poderíamos colocar aqui algo na horizontal para podermos exercitar.
Como nós podemos fazer isso? Talvez nós podemos colocar o próprio trimestre aqui. Não sei se vai ser uma boa análise. O vendedor, não, nós temos aqui o gerente de cada vendedor. Vamos utilizar aqui o gerente, então. Nosso gerente está aqui. Vamos colocar aqui, então, nosso gerente em cima do vendedor. Vamos ver se fica bom. Então, nós temos aqui, ó, observe, o gerente Ivair, ele tem esses vendedores e aqui ele tem um total. Então, vamos fazer a mesma coisa com o exemplo de cima. Vamos pegar aqui e vamos colocar aqui o gerente também, exatamente como fizemos no outro exemplo. Então, vamos observar agora. Nós temos, então, um total aqui para o gerente Ivair, um total para o gerente Marcos e um total para a gerente Paula. Aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Só que nós notamos um percentual quando nós abrimos isso aqui. Vamos verificar se esta informação não tem que ser modificada aqui, ó. Agora nós temos que pegar aqui o percentual total de linhas, ok? Agora sim. E na parte de baixo nós temos que pegar o percentual total de colunas pai para fazer essa comparação. Muito bem, agora sim. Então nós temos um percentual total para cada gerente, que fica igual nas duas, só que a abertura aqui mostrada, ela fica diferente. Por quê? Porque na de cima nós temos um percentual que soma, nesse exemplo aqui, do gerente Ivair, que ele é 41,31% sobre o total, e esses percentuais para cada vendedor é sobre o total geral. Já no exemplo do pai, que é percentual do total das colunas pai, então ele tem um percentual de 100% sobre as vendas totais do gerente Ivair e não sobre o total geral, que é o exemplo de cima. Então esse exemplo de agora é parecido com o exemplo anterior, só que analisando em linha, ao invés de analisar por coluna, então. Então nós percebemos aqui mais um excelente exemplo de como nós podemos fazer, então, algumas análises utilizando esses recursos poderosos da tabela dinâmica. Eu vou ficando por aqui nesta aula. Na próxima aula eu vou dar continuidade mostrando alguns outros cálculos percentuais que você pode fazer. Se você gostou do vídeo, dê seu joinha. Se ainda não é inscrito, está convidado, se inscreva. Pode comentar, fique à vontade. E eu te vejo na próxima aula então. Um grande abraço a todos.